Isaías 1,19 diz: se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Na Nova Versão Transformadora fala assim. Põe para mim na Almeida Revista e Corrigida, por favor. Almeida Revista e Corrigida. Se quiserdes ir... Não. Almeida Revista e Corrigida, vem comigo. Se quiserdes ir, ouvirdes. O que vai acontecer? Comereis o bem dessa terra. Disposição, obediência, querer, dar ouvidos. Irmãos, Deus nunca vai negar sua palavra, nunca vai trabalhar contra Ele próprio. O que Ele estabelece, Ele sustenta. Você pode dizer comigo? Diga: Deus estabelece e sustenta. Se Deus deu uma palavra, Ele sustenta aquela palavra. Se Deus deu um sonho, Ele sustenta aquele sonho. Se Deus deu uma visão, Ele sustenta aquela visão. Se Deus deu uma promessa, Ele sustenta aquela promessa. Se Deus levantou você, Ele sustenta você. Se Deus te deu um ministério, Ele sustenta o ministério. Agora, aquilo que Deus falou, Ele só sustenta na obediência. Deus só sustenta em princípios. Deus não é um Deus de julgo desigual. Ele condena julgo desigual. Às vezes a gente entra em julgo desigual. A gente prefere ficar ao lado do infiel do que ficar ao lado do fiel. A gente prefere ficar ao lado onde é mais espaçoso, mesmo que seja um lugar de mentira, de engano, do que ficar no lugar da verdade, ainda que seja a porta estreita e um caminho apertado. Eu quero ficar com Deus. Eu quero andar em aliança com Deus. Eu quero tomar partido para o lado certo. Qual o lado? Da verdade. E a verdade absoluta não é o meu ponto de vista nem o seu ponto de vista, é o que Deus diz. A gente precisa voltar a sonhar, mas não é sonhar da nossa cabeça, é dentro daquilo que Deus está falando. Querer, ouvir, obedecer. Põe para mim o primeiro tópico, por favor. Presta atenção nisso aqui, bem rapidinho, vamos lá. Preciso querer o que Deus quer e ouvir o que Deus fala. Porque se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Se estiverem dispostos a obedecer, comereis o bem dessa terra, o melhor dessa terra. Por que fala sobre ouvir? Ah não, é só querer que você vai ter. Porque quando eu ouço Deus, algumas coisas que eu queria, eu já começo a jogar de escanteio e digo: isso aqui não é o melhor de Deus para mim. Quem não ouve, quer errado. Como é que eu alinho a minha capacidade de viver sonhos de Deus? Alguém aqui veio hoje decidido a viver sonhos de Deus? Quero viver o bem de Deus aqui na terra? Às vezes fala: eu quero viver o bem, mas não consigo. Como é que eu faço para viver o bem de Deus nessa terra? Como é que eu faço para desfrutar do bem, do melhor de Deus? Como é que eu faço para eu agir com o bem e não com o mal? Como é que eu faço para me posicionar dentro do melhor de Deus? Ouça mais a Deus. Qual a primeira voz que nós ouvimos ao acordar? Pastor, o despertador. Eu sei, essa não é voz, isso aí é uma luta. Às vezes você fala: pastor, eu já começo o dia em guerra, eu quero arrebentar ele, mas eu lembro que eu não tenho dinheiro para comprar outro, então eu fico na minha. Mas é uma guerra todo dia, ótimo. Então a segunda voz que você ouve, o ronco do marido, da esposa. Vamos direto a quem é que dirige o seu dia. Presta bem atenção. A gente está num hotel. Fizemos lá um grande retiro da família de Cristo, olha que benção. Aí a gente, ou melhor ainda, nós estamos lá em Israel. Ó, caravana da família de Cristo. Café da manhã, agora nós vamos fazer um passeio. Nós vamos no Jardim do Túmulo. O Jardim do Túmulo está vazio, Jesus ressuscitou, tá? Pode dar glória, ficar feliz da vida, é um lugar maravilhoso. É o lugar que mais impactou a pastora, para mim foi o cenáculo do templo. Aí nós vamos. Entra todo mundo, você já deve imaginar, você pode não saber, mas vai sair do hotel, entra todo mundo onde? No ônibus. Todo mundo entra no ônibus. E todo mundo vai dirigir? Todo mundo vai dar palpite qual rua que vira? Quantas pessoas vão dirigir? Quem? O motorista, que conhece. Quem é que dirige você quando você sai de casa? Quem dirige você na hora que chega no trabalho? Qual a resposta? O que você tem que falar? Quem nos dirige no trânsito? Quem nos dirige na hora de tomar uma decisão importante? Na hora de falar com alguém ou responder alguém? Quem nos dirige? Não basta querer o bem, precisa ser bem dirigido. Não basta querer o bem, precisa ser bem orientado. Então eu preciso ouvir melhor. Eu preciso ouvir melhor e preciso ouvir o melhor, que é Deus. Não saia de casa sem ter ouvido Deus.
não saia de casa sem ter falado com Deus. Talvez você diga, não, chegar no trabalho eu já estou atrasado, lá eu falo com Deus. Não, nem que seja escovando os dentes, vai falando em pensamento, mas começa o seu dia falando com Deus. Algum dia acontece, a gente atrasa, sai naquele desespero, não dá tempo de fazer um devocional decente, não dá tempo de dobrar joelho, de levantar um clamor, mas sempre dá tempo de, em espírito de oração, estar conectado com Deus. Está claro até aqui? Quer o bem, quer viver o bem, mas nem sempre consegue? Dê uma analisada, a palavra que eu estava procurando. Analise. Quem você tem ouvido? A gente começa a ouvir notícia ruim. Tem gente, irmão, que eu, graças a Deus, há um tempo atrás, eu despertava com a televisão. Lembra, Linda, que a gente punha a televisão para despertar? Era a televisão que despertava. Gente, televisão desperta cedo, é jornal. Matou, roubou, rebentou, abandonou, tragédia. Você já começa alimentando sua alma, bastante toxina, coisa bem ruim. Aí você abre lá a rede social, aí você vê lá a guerra política, a guerra maligna, um monte de coisa. Aí depois a gente vai chamar Deus para tentar remendar os buracos que nós mesmos fizemos. Está claro para alguém? Eu quero bem, mas nem sempre consigo, porque já comecei errado. Essa semana vamos começar diferente. Eu quero bem e eu vou conseguir em nome de Jesus. Eu quero bem e vou realinhar minha visão. Olha o que diz Romanos capítulo 7. Romanos 7. Quando você abre Romanos 7, eu vou fazer uma pergunta, eu quero que você responda com todo o teu coração, com toda a tua alma, com força no seu pulmão. Quem é que sonha em viver e desfrutar o melhor de Deus? Todos nós. Quem consegue fazer isso sempre? Ninguém. Ninguém. Olha o que diz Romanos 7, e isso vai te ajudar a não se sentir culpado demais, mas também não seja omisso. Romanos capítulo 7, verso 14. Está escrito assim, ó. Romanos 7, verso 14. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. Estou lendo na Nova Versão Transformadora. O problema está em mim, Paulo dizendo. Gente, se o problema estava em Paulo, imagina no Rogério. E segue o teu nome aí. Não fica feliz só em falar da minha não, porque tem para todo mundo aqui. O problema não está na palavra de Deus. Não é a palavra que é muito dura para mim. Essa direção é muito dura, essa cobrança é muito pesada, essa pressão é muito forte. Sou eu que não estou usando os recursos que deveria usar para lidar com a pressão, para lidar com a cobrança, para lidar com o problema. Quem está entendendo? Usou a ferramenta certa, você lida mais fácil. Usou a ferramenta errada, vai dar mais trabalho. É o afiar o machado. Mas aí ele ainda diz, o problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Quem mais está igual Paulo? Quero fazer a coisa certa, mas eu falo umas coisas, eu faço umas coisas, eu ajo de uns jeitos aí, complicado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas, se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Lá está certo, eu que estou errado. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Presta atenção que Paulo não está passando um pano para ele mesmo. A culpa não é minha, a culpa é do pecado e o pecado... Não. Paulo, na verdade, está entrando numa guerra contra o pecado que ainda tem domínio, governo sobre áreas da vida dele. Irmão, nós precisamos encarar o pecado de frente como realidade. A Bíblia manda fugir do pecado. Isso aqui está me escravizando, eu preciso fugir disso aqui. Isso aqui está me dominando, eu preciso sair fora disso aqui. Isso aqui está corrompendo. Não tem nada demais. É por isso que faz o que é errado. É por isso que quer o bem, mas não consegue. Porque continua lidando com o pecado. É uma mentirinha que você fala, não é nada assim. Provérbios 18 diz que aquele que se separa, aquele que se isola, busca o seu próprio interesse. Ele é egoísta, egocêntrico, hedonista. Ele põe a si mesmo no centro de tudo e se levanta contra a verdadeira sabedoria, que é Deus. Não, mas não tem nada demais. O excesso da vaidade não tem nada demais. O povo que me persegue, o povo que pega no meu pé. Irmãos, a gente passaria aqui um mês falando em lista de pecados que nós cometemos porque somos humanos. Você concorda comigo? Agora, o pecado tem que ser acidente. Ele não pode ser um hóspede em casa. Ele não pode ser uma rota.
motorista, nós estamos indo lá para o Jardim do Túmulo, a esquina de baixo ali tem um buraco, passa lá porque a gente quer cair no buraco. Alguém faz isso? Mas vai para o pecado, né? Sabendo que ele está lá. Não, eu vou conversar com aquela pessoa, você sabe que se conversar com aquela pessoa vai dar ruim. Eu vou sentar naquela mesa, sabe que sentar naquela mesa vai dar ruim. Não, eu vou assistir aqui um negócio, mas você sabe que vai dar errado. Não, eu vou pegar, depois eu reponho, depois vai dar ruim. Irmãos, como disse, não vou estender nos exemplos. O Espírito Santo, Ele é Senhor e está falando ao coração de cada um. Onde você e eu precisamos guerrear contra o pecado, porque é Ele que está fazendo a gente errar. Você não é uma pessoa ruim, você é uma pessoa maravilhosa. Eu tenho uma segunda mensagem que eu vou ministrar, ainda baseada em Romanos 7, sobre seja a melhor versão de si mesmo. Prepara porque vem coisa boa. Deus tem uma versão incrível sobre você e sobre mim, mas nós precisamos expulsar o pecado, dizer aqui não. A gente precisa fugir dele como José fugiu da mulher do Potifar, porque ele sabia que não era uma mulher com força para arrebentar ele. Era uma tentação tentando derrubá-lo. Era o pecado tentando escravizá-lo. Paulo diz, quando eu erro, estou sendo governado pelo pecado. Quando eu erro, o pecado está tendo domínio, está falando mais do que eu, mais do que Deus, está tendo voz na minha vida. Mas aí ele vai dizer, 18, e eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Aqui quando ele diz não há nada de bom, Paulo não está em depressão dizendo, eu sou... Não, porque ele diz que ele quer fazer o que é certo, mas não consegue. Ele está dizendo assim, em minha natureza humana não há poder suficiente, não há nada de bom o suficiente para dizer para o pecado, eu sou melhor que você, eu não me rendo a você, eu não cedo a você. Ele precisa de uma intervenção divina. Nós estamos falando do apóstolo Paulo. Ele está dizendo, se o Espírito Santo, em outras palavras, não encher a minha vida, só de mim mesmo eu não consigo fazer o que é certo, mas alguém precisa disso? Não se exalte, não ache, eu sou mais do que sou, não é. Irmão, você não é aquela pessoa do Instagram que você posta com um monte de filtro, com um monte de coisa. Eu não sou aquela pessoa que aparece lá, nós não somos aquela falsa realidade virtual, nós somos de verdade, com dores e com alegrias, com conquistas e derrotas, com lutas, desafios, glórias, mas também humilhações. Nós somos humanos. Alguém entende isso? E o que eu preciso fazer? Todos os dias dizer, pecado, vai embora, Espírito Santo governa aqui. Pecado, não quero mais você. Ainda que a minha carne te queira muito, mas eu estou ouvindo Deus, eu estou querendo Deus, e se quiserdes e ouvirdes, comereis, desfrutareis, vivereis, o quê? O melhor, o bem. Eu quero bem, mas não consigo, é claro. Eu quero dividir a minha casa entre Deus e o diabo. Eu quero dividir a minha casa entre a verdade e a mentira. Eu quero dividir a minha casa entre o certo e o errado. Eu quero dividir a minha casa entre a sinceridade e a falsidade. E aí, como é que fica? Vai querer o bem sempre, mas não vai conseguir nunca. Pastor, minhas intenções foram as melhores. Alguém já disse que o inferno também está cheio de intenções ótimas. Não basta ter intenções, tem que ter ações. Quantas pessoas casaram com a intenção de viver casado o resto da vida, mas não agiram de acordo com cuidar bem do seu casamento? E eu não estou dizendo que é culpa, não, nós não estamos aqui procurando culpa, nós estamos procurando solução, nosso foco é solução. Troque intenção por ação. Ouça Deus, eu quero, eu ouvi, agora eu vou agir. Ações fazem a diferença, intenções apenas não. Quantas vezes eu quis fazer da minha esposa uma mulher feliz e a fazia infeliz, mesmo amando. Por quê? Porque eu planejava um monte de coisa, mas não executava nada. Eu planejava, eu vou levá-la para os Estados Unidos, fazer passeio lá não sei aonde. Ela está esperando até hoje eu levá-la para lá. Mas enquanto eu não tive condições de levá-la aos Estados Unidos, irmãos, eu levei ao estado de Minas Gerais, ao estado do Pernambuco, ao estado do Paraná, ao estado do Ceará, ao estado do Rio Grande do Norte. Gente, já é bastante coisa. Ao Distrito Federal, ao estado de Goiás, ao estado do Amazonas. Ela está lembrando. Filho, nós estamos fazendo um mapa aí para fazer as contas de quantos estados eu preciso te levar ainda.
mas te leva para os Estados Unidos, Deus permitir, e Ele quiser. Mas quem está entendendo o exemplo que eu estou dando? Eu queria ir naquela churrascaria que custa 100 conto por pessoa. Não dá. Mas tem o gordurão da esquina que é 20 conto. Se organiza, vai lá, gente, estamos felizes aqui. Bacana. Continue sonhando. Mas o que motiva a gente, o que faz a gente continuar, são as pequenas conquistas. Quem está entendendo? Não fica lamentando porque a grande conquista não veio. A Bíblia diz, seja fiel no pouco, sobre o muito eu te... Tem muito de Deus para ser liberado sobre nós. Mas a gente precisa expulsar uma bagagem. Não dá, não vai caber no porta-mala do carro nessa viagem. A bagagem do pecado, a bagagem do inferno, a bagagem do diabo e a bagagem de Deus. Eu quero viajar com a bagagem de Deus. Mas alguém dá um glória. Lembra que o motorista tem que ser o Espírito Santo. Se todo mundo tentar pegar no volante vai dar confusão. Mas o problema é que a gente quer, e a gente ouve um monte de gente que não sabe nada de Deus, não sabe nada da nossa vida, e a gente deixa eles pôr a mão no volante da nossa vida. No trabalho tem gente pondo a mão no volante da tua vida. Na academia, no condomínio, não falando no boteco, mas vai, receba. Na escola, na faculdade, no diabo, na igreja, gente que não tem instrução, não está dando conta nem da própria vida, e você deixa pôr a mão no volante da tua vida. Espero que quem falou fala Deus não tenha falado do pastor, fala de outros. Brincadeira, mas é verdade, gente. Às vezes a gente ouve uma pessoa bem intencionada, mas mal estruturada. Não é maldade da pessoa, é que na verdade nem se fosse eu já tinha metido o pé. Aí você vai olhar na Bíblia, Deus mandou meter o pé? Não, então coitado, essa pessoa não sabe o que está falando. Vamos sair da igreja. Por quê? Você viu que a gente entrou? O irmão estava anotando um negócio lá, nem me deu a paz direito. Falou, irmão, você não está precisando que eu te dê a paz, você está precisando é ter paz mesmo, você está perturbado. Oi, é cheio de gente pondo a mão no volante, querendo dirigir. Vamos querer e ouvir a Deus. Vamos fazer como Paulo, tem um hóspede aqui na minha vida, um intruso, eu não quero mais ele, eu vou dizer não para ele. Pecado, diabo, não quero mais você na minha vida. Mais alguém? Então fala pecado, diabo, não quero mais você na minha vida. Sai fora. Sai da minha vida, sai da minha família, sai da minha vizinhança, do meu trabalho, sai da minha cidade, sai do Brasil, em nome de Jesus. Pastor, pronto, está resolvido. Não está, irmãos. O que a gente fez aqui, pastor, expulsamos o diabo do Brasil, agora é só anjo. Não, irmãos. Mas se nós exercitarmos o nosso não ao diabo, ele passa a não ter governo na nossa vida. E o outro faz a mesma coisa, daqui a pouco ele vai olhar e vai dizer assim, e agora, o que eu faço? Ninguém está deixando eu governar. Está claro? O expulsar não significa que ele vai sair, vai sumir, abre um buraco cósmico, o diabo entrou lá e não volta mais. Significa que eu não permito mais ele dirigir minha vida. Significa que eu digo, aqui você não é bem-vindo. E imagina se todo mundo decidir isso. Irmão, para fofoca, para intriga, para o disse-me disse, eu estou não sei o que. Acaba. É só a gente começar a colocar para fora. Paulo olha e reconhece, a coisa está ruim aqui. Eu preciso mudar. Eu quero fazer o bem, mas não consigo. Mas por que eu não consigo? Porque a minha carne está governando. Quem precisava governar o Espírito. Aí o verso 19 vai dizer assim para a gente, 19. Quero fazer o bem, mas não faço. Quero fazer o que quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Vamos entender, Paulo aqui não está tirando o corpo fora. Novamente, eu preciso dar essa ênfase. O que Paulo está dizendo é, eu estou me permitindo ser governado pelo pecado e não deveria. Não se permita mais ser governado pelo pecado. O pastor hoje pregou que Paulo era o maior pecador do mundo. Não disse isso. Eu disse que Paulo, assim como eu e você, era um homem, como a Bíblia diz de Elias, sujeito às mesmas paixões, mesmas lutas, e que acerta e erra. E toda vez que erra porque cedeu ao pecado. Porque quando nós ouvimos o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, nós não erramos, nós somos dirigidos por Deus. Está claro até aqui? Põe para mim o próximo tópico, por favor, que eu já vou entrar num texto novo. Olha aqui. Só conseguimos fazer o bem quando damos liberdade a quem? Ao Espírito Santo habitando em nós. Paulo acabou de dizer, o pecado dominando quem eu sou,
eu erro. O pecado dirigindo minha vida, eu peco. Mas em Gálatas 2, o mesmo Paulo vai dizer assim, ó, Gálatas 2. Um pouquinho para frente, você está em Romanos, vai passar 1º e 2º aos Coríntios, depois Gálatas. Capítulo 2, versos 19 e 20. Pois, quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Lembra que ele disse que a lei não é ruim. A lei condenava porque ele fazia o que era errado. Ok? Aí ele ainda vai dizer assim, ó. Portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. O que é isso? Eu não vou ficar mais medindo força com o pecado. Eu vou deixar Deus governar a minha vida, que é melhor. Para de tentar controlar o quanto você é bom para resistir ao pecado, a cumprir mandamento, e começa a dizer, Deus governa a minha vida. Sabe, quando a gente entende isso, a gente não fica fazendo conta de quantas vezes eu vou perdoar. Não, mas eu tenho que perdoar de novo. Mas foi muito, não, Senhor me governa. Deus em mim perdoa? Perdoa, então eu vou perdoar. Quantas vezes eu vou ter que falar de Jesus para aquela pessoa que não deu ouvido? Eu falei, ela não dá crédito, ela continua fazendo do jeito dela. Cansei, eu quero que se exploda. Deus em mim age assim? Então eu saio daquela guerra que é enfadonha, cansa, desgasta, de ficar medindo. Deus, é aquela pergunta de Pedro: quantas vezes eu devo perdoar o pecado do meu irmão? Quantas vezes eu devo pregar para quem não quer dar ouvido? Quantas vezes eu tenho que interceder por alguém? Irmão, você está aqui fruto de alguém que insistiu. Eu estou aqui porque alguém insistiu. Então insista. Quantas vezes, enquanto Deus insistir com aquela pessoa? Ou seja, você vai desistir, sabe quando? Pode mudar o jeito. Tem gente que não dá mais para você ficar perto. Você vai interceder de longe porque não dá. Tem gente que dá. Tem gente que você aproxima, dá um respiro, aproxima de novo. Mas enquanto a gente tenta fazer dentro da lei, daquele jeito metódico, de uma forma teórica, só, é assim, não funciona. Sabe quando funciona? É quando a gente se abre ao Espírito Santo e diz: Espírito Santo, me conduza, me dá a inspiração para poder testemunhar o Senhor para essa pessoa. O que Paulo está dizendo é que tentando cumprir a lei, tentando de uma forma teórica, ele não conseguiu. Mas quando ele se rende ao governo de Deus, quando ele se rende ao Espírito de Deus, as coisas mudam. Que essa seja uma manhã de rendição ao Espírito Santo, em nome de Jesus. O verso 20, eu li já o 19, ó o 20, o que diz, ó? Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive. Eu não ajo por conta própria, eu deixo Jesus agir através de mim. Eu crucifiquei o meu eu, meus argumentos, as minhas lutas de tentar cumprir a lei, e agora eu deixo Jesus viver. Jesus é contra a lei? Então Paulo não está dizendo que ele é contra a lei. Jesus é contra princípios de honra? Então Paulo não está dizendo que é contra. Agora que veio a graça, não precisa cumprir nenhum princípio. Não precisa ser fiel a Deus, não precisa obedecer pai e mãe, não precisa ser fiel ao cônjuge. O que uniu Deus separa quando quiser. Caramba, uniu Deus jamais separa o homem. Ame, perdoe, lute, interceda, permaneça, persevere. Nós estamos com uma geração descartável demais. É tudo muito fast, é tudo rápido. Não, então troca. Então não deu, troca de emprego, troca de roupa, troca o visual, troca o marido, troca a esposa. Irmãos, programa de televisão já teve, né? Mas eu ainda não vi na prática, graças a Deus. Vamos trocar os filhos. Meu filho está dando muito problema. Vamos trocar o meu com o seu. Faz a listinha aí, deixa eu ver aqui. Irmão, pode nem dar ideia. Aplicativo de troca de filho. Aí você olha lá o currículo do filho, o currículo do outro. Eu quero um que ajuda a limpar a casa. O meu não ajuda, esse aqui ajuda. Mas esse aqui não gosta de levar o lixo. Não, o lixo eu levo. Esse aqui se encaixa. Então vamos trocar por 1 mês de filho. Está amarrado, não pode nem falar, irmão. Só está faltando isso. É uma loucura. Parece que está fora de moda você permanecer, você aperfeiçoar, você lutar. Parece que está fora de moda ser fiel até o fim. E eu que nem falei trocar de igreja, hein? Vamos trocando. E pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que toda troca é errada, tem coisas que a gente precisa mudar. A gente vive ciclos. O que eu estou dizendo é sobre essa velocidade, essa ânsia, essa coisa de tomar uma decisão sem que o Espírito Santo esteja dirigindo. Está claro aqui? Amém.
Olha ainda o que diz o final do verso 20. Final do versículo 20. Portanto, vivo nesse corpo terreno vivo pela fé em quem? No Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que a gente precisa fazer? Viver pela fé. Parar de tentar guerrear contra a lei e passar a viver pela fé. Que fé? Que o Espírito Santo está em mim e Ele me guiará em toda a verdade. Que o Espírito Santo habita em mim e Ele me ajudará a amar, a perdoar, a lutar, a renovar, a insistir, a conquistar. O Espírito Santo agora habita em mim. Eu não vivo sozinho. É isso que faz a diferença na vida de Paulo e precisa fazer na vida do Rogério e de quem mais? Mas nós só conseguimos fazer o bem quando o Espírito Santo de Deus tem liberdade. Não basta ele habitar, ele precisa ter liberdade. Imagina que você recebe na sua casa. Ontem eu estava na casa da minha irmã, ainda a pastora já tinha voltado para a formatura do curso Mulher Única na sexta. Eu estava em Ribeirão Preto. Aí eles falaram, não, no sábado a gente vai fazer um churrasco na hora do almoço. Aí eu lá comendo churrasco, eu falei assim, eu não tenho coragem de mandar mensagem para Lindinha. Foto. Eu falei, porque ela está lá na luta, né, orando, buscando, fazendo, aí veio evangelizar, e eu aqui comendo bife de chouriço, comendo a linguicinha. A Jenny está rindo, olha lá, ó, Jenny, sua amiga, diz que é sua amiga ainda, e tal. Mas o que acontece? Tem um primo meu que é muito bom no churrasco. Meu cunhado chegou e falou, vem aqui fazer um churrasco pra gente. Meu cunhado ficou aprendendo ali com ele. Ó, você corta assim, a fibra, não sei o que lá. Ó, você tem que selar a carne. Depois que tira da churrasqueira, deixa descansar por 1 minuto. Não corta já. O problema é que o pessoal tira da churrasqueira e já corta. O suco da carne vai embora, ela fica seca. Então deixa 1 minuto descansando. Descansou 1 minuto, aí corta. Estou até dando instrução gratuita hoje, tá? A próxima, só quando você me convidar, o que eu aprendi lá, eu sou bom para ensinar, gente. Pastor Diego, quem te ensinou a fazer sopa? Lindo, quem te ensinou a fazer feijoada? Eu. Tá vendo, irmão? Eu faço, ensino. Algumas coisas eu não faço, só ensino. Mas o que acontece? A gente tinha um mega churrasqueiro na casa. Senta aí, Felipe, fica de boa. Deixa que o Rogerinho vai fazer o churrasco. Rogerinho poderia fazer o churrasco? Mas ficaria com a excelência com que fez o Felipe? Assim está sendo o Espírito Santo na vida de muita gente. Ele está aí, ele habita em você, ele foi enviado para... Nós somos o tabernáculo de Deus, mas tem gente dizendo, Espírito Santo, deixa que eu resolvo essa parada. E tem gente que nem fala para ele, é tão mal educado que diz, você quer comigo? Deixa que agora eu destroio. Pelo amor de Deus, ative o dom que Deus lhe deu. Ative a unção que Deus lhe deu. Ative a vida de Deus em você, através do Espírito Santo governando cada passo da tua vida. Ativa, tudo hoje. Espírito Santo, o Senhor não vai apenas habitar em mim, o Senhor vai governar, o Senhor vai mandar em tudo aqui. Você está nessa fé? Então diga para ele, diga, Espírito Santo, pode governar tudo aqui. Olha, eu quero compartilhar com você aqui 3 tipos de situações que a gente quer o bem. E mesmo não sendo fácil, é possível. Mas às vezes a gente quer o bem e não consegue. Presta atenção que diz Gênesis 11. Vamos lá. Agora aqui, irmão, vai ser um tirinho de espingarda para a gente finalizar. Gênesis 11. Verso 27. Este é o relato da família de Terá, pai de Abraão, Naor e Harã. Harã, que foi o pai de Ló, morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal. Enquanto seu pai Terá ainda vivia, o pai teve que enterrar o filho, isso é duro. Tanto Abrão como Naor se casaram. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor, Milca. Milca e sua irmã, Iscá, eram filhas de Harã, irmão de Naor. Sarai, porém, não conseguia engravidar, e não tinha o quê? Filhos. Certo dia, Terá tomou seu filho Abraão, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e seu neto Ló, filho de seu filho Harã, e se mudou de Ur dos Caldeus. Guarda isso. Partiram em direção à terra de... Para onde que Deus mandou Terá, o pai de Abraão, ir? Para Canaã. Presta atenção. Partiram em direção à terra de Canaã, mas, cuidado com mas, pararam em Harã e se estabeleceram ali.
Terá viveu 205 anos e morreu enquanto ainda estava onde? Em Harã. 3 situações, presta atenção, onde até queremos fazer o bem, mas não conseguimos, mesmo sendo possível. E através do Espírito Santo nós vamos superar hoje, em nome de Jesus. Vamos voltar a sonhar em fazer o bem. Para de fazer o mal. Para de fazer de qualquer jeito. Para de comer qualquer coisa. Você vai fazer o bem, vai comer o melhor dessa terra. O seu sonho vai ser o melhor de Deus nessa terra. Primeiro desafio. Primeiro ponto onde queremos fazer o bem. Põe aí para mim. E muitas vezes não conseguimos. Eu quero fazer o bem, mas nem consigo o quê? Sair do lugar. Terá ouviu de Deus, sai de Ur dos Caldeus. Por quê? Ur dos Caldeus era uma cidade idólatra e cheia de pecado, corrupta, corrompida. Só para facilitar, era tipo, não naquele clima, tipo o Sodoma e Gomorra, onde Ló foi parar, e Deus foi destruir. Deus tirou a família, a princípio era a família inteira, porque era o Terá, o patriarca, pai de Abraão, o pai de Harã, que era pai de Ló. Então era para todo mundo ir mesmo. Ló era para sair também. Não apenas com seu tio Abraão, mas com seu avô Terá. Terá sai de Ur dos Caldeus. Quando chega em Harã, ele se estabelece e acomoda, bloqueia. Irmãos, hoje tem gente aqui acomodado, tem gente bloqueado. Eu e você acomodamos em algumas coisas. É porque eu estou sofrendo. Ok. E ficar parado vai aliviar seu sofrimento? Não. Então se levanta e começa a movimentar a tua vida. Ficar isolado vai fazer você ser curado, liberto do sofrimento? Não. Então acorda e comece a se aproximar de quem pode te dar remédio, quem pode ajudar você a se levantar e ser sarado. Tem gente que encontrou uma Harã no meio do caminho, encontrou um motivo para poder continuar sofrendo e vive sofrendo com as mesmas justificativas. O que é isso? A carne está falando mais alto que o espírito, porque o espírito disse a Terá: sai de Ur dos Caldeus e vamos embora para onde? Canaã. E ele para em Harã. Para onde Deus te mandou ir? O que Deus te levantou para fazer? Hoje é dia de retomar a sua caminhada. Hoje é dia de se levantar e voltar a viver e sonhar os sonhos de Deus para a tua vida, para a tua família, para os teus negócios, para o teu ministério. Se levanta. Para de viver alimentando as justificativas e desculpas para montar a sua barraca, o seu acampamento na terra do sofrimento, na terra da lamentação, na terra do pecado. Chega! Eu vou me levantar. Terá não fez isso. O que aconteceu? Morreu ali. Irmão, tem gente que está morrendo, sua estrutura espiritual está morrendo, porque a pessoa não se levanta para uma oração. A gente chama para orar, a pessoa nunca pode, mas chama para uma pizza, ela sempre pode. Aí eu vou falar, irmão, tem gente que durante a semana não tem jeito de vir para o culto de jeito nenhum, mas marca uma festa para você ver se ela não consegue. Isso mostra que o coração dela está nesse mundo e não em Deus. Desculpa falar, mas eu tenho que pregar a verdade, irmãos. Ah, pastor, quer dizer então que eu nunca pode? O problema é quando é sempre. É que a gente está usando nunca para fazer sempre. Como assim? Eu nunca posso para Deus, mas sempre posso para as outras coisas. E acha que está tudo bem. Está em Harã. Você não está mais em Ur dos Caldeus. Não estou fazendo nada de errado. Eu não estou no meio daquele povo idólatra. Mas também não está em Canaã. Não está nem se movendo para lá. Está claro até aqui? Gente, era tão bonito. Pelo amor de Deus, vocês vão entender, tá? Era tão, entre aspas, bonitinho. No tempo da pandemia, todo mundo dizendo: quando abrir igreja. E não sei, por que a igreja fechou? Ai, tem pastores que são frouxos, que não abrem. Primeiro quem está cumprindo a lei. A gente fazia o online aqui, mas tá. Aí você olha e fala assim: cadê aquela pessoa? Não. Aí você encontra: ô pastor, eu estou firme com Jesus. Mas você está congregando? Não, mas Deus mandou não deixar de congregar. É ordem. Não foi uma sugestão. Olha, eu acho que seria legal vocês congregarem. Deus não deu uma sugestão. E olha, conselho de Deus, sugestão de Deus já seria bênção. Seria ou não seria? Mas é ordem. Não congregar é desobediência, é rebelião. Bíblia, gente. Não basta eu querer, eu preciso dar ouvidos. O que dá ouvidos? Não é escutar o que foi falado. É praticar e colocar em prática o que me foi mandado fazer. Terá começa bem e termina mal. Em nome de Jesus aqui não vai ter ninguém. Ninguém terá o mesmo fim do Terá. Aqui nós vamos nos levantar, vamos até Canaã. Era para ir com a família inteira. Eu não sei, irmão, se, entre aspas, só aqui, tá? Pelo amor de Deus, estou procurando culpado. Só para você entender. Se o desvio de Ló não cai na conta do Terá.
Porque o Ló não precisava depender do tio Abraão. O Ló era para ter ido junto com o avô. A viagem era para ter acontecido com o avô cuidando. E quem iria administrar, às vezes, um conflito entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão seria o avô. Peraí, deixa que eu vou aconselhar. Calma, Ló, fica por aqui e tal, aquela coisa de vozão, sabe? Vem aqui, fica comigo. E olha as consequências de a gente parar no meio do caminho. Deus não te mandou parar no meio do caminho, continua. Deixa o Espírito Santo guiar. Primeiro bem que a gente às vezes não consegue fazer, a gente quer fazer o bem, mas não consegue nem sair do lugar. Pastor, eu travei numa resposta que eu ouvi. Pastor, eu travei numa decepção que eu tive. Pastor, eu travei numa frustração, numa traição. Hoje é dia de se levantar. Hoje você vai sair do lugar e vai se mover na direção que Deus estabeleceu para a tua vida. Oportunidades passam e tem gente perdendo. Olha o que diz Gênesis 12, verso 1. O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família do seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e a abençoarei e o tornarei famoso. Presta atenção, Abraão não tinha filho até então, e Deus nem ainda, a hora que Deus agora faz promessa para Abraão de filho, de grandeza, de um monte de coisa, Abraão tem que se mover. Quer viver o melhor de Deus? Quer viver o bem de Deus? Obedeça e se mova. Se mova. O verso 2 ainda vai dizer assim, 3 aliás. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu recebo, mais alguém? Então Abrão partiu. Deus falou, Abraão obedeceu, partiu. Deus falou com alguém hoje aqui? Então bora obedecer. Vamos colocar em prática, perdoa. Tem gente incomodada porque o pastor prega muito sobre perdão. Você quer que eu pregue o quê? Vingança? Aqui não, perdão mesmo. Renove suas forças, mas não desista. Acredite, volte a sonhar. Partiu, estou reativando meus sonhos. Partiu, estou vendo que a minha vida é maior do que essa dor que me causaram. Partiu, estou vendo que os sonhos de Deus são maiores do que as frustrações que tentaram impor para mim. Eu vou viver o melhor de Deus. Eu vou viver o bem de Deus aqui na terra. Abraão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tem alguém aqui com 75 anos ou mais? Porque se tiver, você não tem desculpa. Se Abraão pôde, você também pode. Tirando o Zé Paulo. Mas o Zé Paulo obedece, então não precisa nem falar, questão da idade. Gente, o Abraão com 75 anos teve disposição para andar num deserto. Tem jovem de 15 que está morrendo para ir daqui no paço municipal. O sangue de Jesus tem poder. Que geração é essa, gente? Nós vamos ver o que no futuro? Construir o quê? Que legado? Vamos nos levantar. Um homem de 75 anos levanta porque tem uma palavra. Bonitinha, né, Jenny? Uma benção. Gosta de caminhar, fazer exercício. Incrível. Ainda bem que eu falei 15, né, Jenny? Se eu falo 20, sangue de Jesus. Gente, Deus tem sonhos, mas a gente precisa se movimentar. O que está acrescentando na tua vida esse ano? Eu estou aprendendo algo novo, eu estou servindo mais a Deus, eu estou crescendo, eu estou me movendo rumo à minha Canaã celestial, à terra prometida. Olha o que diz Jonas capítulo 1. Então, o primeiro, antes de Jonas capítulo 1, presta atenção, antes de Jonas, põe aí um tópico dentro desse. Deus passa oportunidade, olha aqui, Deus passa oportunidades adiante, quando alguém as rejeita. Terá rejeitou, Terá preferiu ficar em Harã e morreu lá. O que Deus fez? Acabou essa oportunidade, ninguém vai entrar em Canaã. Canaã, fechado, já que Abraão não te quis. Ei, tem que tomar cuidado. Se Francisco não te quis, Pedrinho te quer e você vai ser feliz. Se a empresa X não te valorizou, fica tranquilo, a empresa Y vai chamar. Agora cuidado, para de bancar o besta, porque a oportunidade que você desperdiçou, desprezou hoje, amanhã quando você voltar já pode estar na mão de outro. Está na mão de outro. Deus não ficou esperando. Fazer o seguinte, eu vou ressuscitar o Terá. Deus tem poder para ressuscitar alguém? Sim, vou ressuscitar o Terá, até que ele viaje até Canaã. Não, Terá não quer ir não, tá bom. Passou, morreu, agora bora. Foi assim com Israel saindo do Egito. Os maiores de 20 anos, vocês são rebeldes, vou esperar vocês morrer. Gente, Deus está com pressa? Deus está atrasado por alguma coisa? Ansioso com alguma coisa? Irmãos, Deus precisar esperar morrer uma geração inteira, Ele provou já isso com Israel no Egito.
Então para de pensar que você é a cerejinha do bolo. Você não é, eu não sou. Nós precisamos agarrar a oportunidade que Deus está nos dando hoje, porque senão Deus vai levantar outra geração para fazer o que nós não fizemos. É bíblico, se nós não clamarmos, quem vai clamar? As pedras. Deus passa a oportunidade adiante. Se eu não vier pregar, irmão, Deus levanta uma pedra para pregar. E olha que aqui na igreja não precisa nem levantar pedra, porque tem muita gente boa aqui para pregar, melhor do que eu. Eu toco, mas eu não tenho tempo para ensaiar, eu não tenho tempo para orar. Fica tranquilo, Deus vai levantar alguém que toca, ora, fala em língua, cheio do poder, da glória, e vai salvar muitas pessoas através do dom dessa pessoa. Hoje a gente desperta, é a oportunidade que Deus está dando. Deus não está mendigando, Deus não está com a carequinha dizendo: ninguém pode evangelizar, ninguém pode tocar, ninguém pode cantar, ninguém pode pregar. Não, porque o meu sono é muito precioso. Então, o sono da morte. Tem gente enterrando o próprio ministério, enterrando o futuro. Sono da morte. Tem oportunidades que são únicas. Únicas. Você acha que Deus está preocupado? Deus nem dormiu porque você não entregou dízimo, primícia, oferta. Não, irmão. Deus vai levantar outra pessoa e vai prosperar outra pessoa no teu lugar. Por quê? Porque você não quer ser fiel a Ele. Então Ele vai levantar um fiel. Ele diz: meus olhos procurarão os. E esse aqui infiel, deixa ele. Eu não vou amaldiçoá-lo, não vou destruí-lo. Minha graça alcança ele, mas não vou fazê-lo prosperar como eu gostaria. Ele acha que está vivendo prosperidade. Ele vive que nem louco, vendendo almoço para comprar a janta. E não entendeu que a bênção do Senhor é que enriquece e não traz dores. Tem gente que está no inútil, será levantar cedo, repousar à tarde, comer pão de dores, porque Deus dá aos amados até enquanto dorme. Irmão, enquanto você dorme, Deus está abrindo portas, tocando o coração de alguém, movendo alguém por causa da tua fidelidade e aliança. Se mova em obediência. Deus passa a oportunidade adiante quando alguém a rejeita. Diga sim ao sonho dele, vai valer a pena, amém? Agora sim, Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1. Verso 1 diz assim: o Senhor deu esta mensagem a Jonas. Deus deu o quê? Esta mensagem. Ele é profeta, ele só tem que entregar a mensagem. Filho de Amitai, apronte-se e vá à grande cidade, a Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O final a gente já sabe, o barco quase vira, aquele desespero, Jonas é lançado, Deus envia o grande peixe, Jonas clama dentro da barriga do grande peixe, o peixe joga ele na praia, ele vai lá pregar. Mas o que o Jonas tinha que fazer? Jonas foi levantado para ser profeta, e profeta tem que profetizar. Jonas foi levantado para entregar uma mensagem. A reação do povo não é com ele. Se vão se converter ou não, não é com ele. Se vão dar crédito ou não, não é com ele. Mas nós, pregadores, temos o hábito de querer carregar nas costas o peso de todo mundo, inclusive da igreja, que Jesus já morreu por ela. Por que que aquela pessoa nos converte? Por que que eu prego a Jennifer não desperta? Por que que ela continua do mesmo jeito? Meu Deus, e não dorme, e sofre. Irmãos, eu já pensei em desistir várias vezes por causa disso. Eu estou pregando, parece que ninguém dá ouvido. A gente fala sobre ganhar almas, parece que, sabe, se a gente fala de dar uma festa, todo mundo acha legal festa. Mas se fala de ajudar a carregar as cadeiras para a festa, cada um sai para um lado. Força de expressão, coisas ao longo de 21 anos de ministério. Jonas está nessa, e isso é humano, é a carne. Lembra de Paulo falando, o pecado que habita em mim? É responsabilidade de Jonas a reação do povo de Nínive? Ele só precisa obedecer a Deus, mas ele não quer. Por quê? Porque ele está entrando no papel de Deus. Eu julgo esse povo é mau, e era mesmo. É Deus que está falando que eles são perversos, mas a graça de Deus quer alcançá-los. Não é nosso papel julgar o perverso, é nosso papel só entregar a palavra que Deus mandou para ele. Eu vou dizer de novo que essa a gente precisa notar, porque a gente gosta de julgar os outros. Não é nosso papel julgar, nem mesmo aos perversos. É nosso papel entregar a palavra de Deus e deixa a palavra julgá-los. Quem julga, quem trabalha é a palavra, não é o Rogério. Porque o Rogério vê o que está diante dos olhos. Ele vai fazer igual Samuel querendo ungir o Eliabe, o irmão mais velho de Davi. Deus sonda o coração. Aí Deus vai dizer, deixa que eu sei, esse aqui rendeu o coração, está cheio de pecado, mas acabou de render o coração, estou começando algo novo na vida dele. Irmãos, Jonas é o segundo ponto, põe o próximo tópico. Segundo, porém nós temos 3 mas, tem vários, só vou falar de 3 hoje para a gente orar. Quero fazer o bem, alguém quer fazer o bem?
mas não este bem. Pastor, já falei para Deus, tudo menos isso. Quem já falou assim, diga amém. Tudo menos isso. Prego para todo mundo, menos para o povo de Nínive. Faço qualquer coisa, menos pregar, menos lavar banheiro, menos portaria, menos. E às vezes o que Deus está te chamando é aquilo que você fala, menos isso. Sabe para quê? Para mostrar que a glória dele é na tua vida. Para mostrar que o poder dele se aperfeiçoa onde você é mais fraco. Eu ministro tudo, menos palavra de oferta. Mas a glória de Deus vai se revelar quando eu fizer o que eu não queria. Não, aqui foi só um compartilhamento, um atendimento rápido, eu e a Jennifer. Porque é um desafio na vida dela, mas também muitas vezes é na minha. Você pode ver que raramente eu ministro palavra de oferta aqui. O pessoal que ministra. Mas no café dos provedores, como o Tiago falou hoje, o manto está aberto. Mas só sente na mesa se você quiser ouvir verdade. Se ficar assim, então não senta. Fica de boa. Tranquilo. Irmãos, a gente precisa só compartilhar a palavra, menos isso. Não, Deus, é isso que o Senhor quer? Vou para qualquer lugar, menos para aquele lugar. Ajudo qualquer um, menos aquela pessoa, mas é ali que Deus está mandando. Hoje é dia de desarmar isso aí. Quem está entendendo? Cuidado. A gente às vezes quer fazer o bem e não consegue. Por quê? Porque a gente coloca uns menos no meio do caminho. Cuidado. Lucas 18, vamos para o terceiro menos, para a gente finalizar. Lucas 18. Verso 18 também. Certa vez um homem de alta posição perguntou a Jesus: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Gente, incrível. A primeira pessoa na Bíblia que a gente vê procurar Jesus pedindo o céu. Tinha gente que pedia visão, tinha gente que pedia pão, tinha gente que pedia para voltar a andar, para filha doente, para tudo. Mas o primeiro que pediu o céu, depois rejeitou o céu. Não basta começar bem, a gente tem que ir bem até o fim. Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: tenho obedecido todos esses mandamentos desde a juventude. Quando Jesus ouviu sua resposta, disse: ainda há uma coisa que você não fez. Na Almeida vai dizer: ainda te falta uma coisa. Aqui na Nova Versão Transformadora vai dizer: você não fez uma coisa, só falta você fazer uma coisa. Faça, põe ação na tua vida em algo que Deus está te pedindo. Olha só que sério. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. Para quantas pessoas Jesus falou isso na Bíblia toda? Um só. Para de ficar falando que Jesus ficava dando carteirada, falando: rico não vai para o céu, rico vai para o inferno, rico está tudo perdido, rico está tudo lascado. Jesus comeu na casa de um homem chamado Zaqueu, era rico, dormiu lá, desfrutou de um banquete. Zaqueu falou: a Bíblia não disse Zaqueu, disse eu defraudei. Ele disse: se eu defraudei, se tem alguma coisa errada, vou restituir, vou quadruplicar, vou colocar minha vida em ordem, porque Jesus veio para minha casa. Jesus não disse: Zaqueu, vende tudo que você tem e dá aos pobres, senão você não entra no céu, porque nenhum rico vai entrar. Não era um padrão de Jesus quem tivesse riqueza. Leia a Bíblia. As mulheres serviam o ministério de Jesus e dos apóstolos com as suas riquezas, sustentavam. Pessoas sustentavam o ministério. E Jesus não mandou todo mundo vender tudo e dar aos pobres. Mas esse homem, o mas dele era esse. Ele queria fazer o bem. Ele até queria. Põe para mim o próximo tópico. Mas não queria renunciar. Não queria abrir mão, não queria perder nada. Terceiro, quero fazer o bem, mas sem abrir mão, sem renúncia. Irmãos, a guerra de querer fazer o bem e não conseguir é a guerra de quem não quer renunciar. É a guerra de quem não quer obedecer. Ninguém manda em mim, eu faço tudo do meu jeito. Sou independente. O reino de Deus é um reino de dependência, não uns dos outros. Dependemos de Deus, nós apoiamos uns aos outros. Quero fazer o bem, mas não consigo. Por quê? Porque eu não renuncio. Eu quero fazer o bem, mas não consigo. Por quê? Porque eu não consigo abrir mão. Tem que ser tudo do meu jeito. Eu tenho que ganhar todas. Tem que ser sempre como eu quero. Jesus no Getsemane disse: Senhor, se tu quiseres, se for possível, passa de mim esse cálice, mas eu abro mão, eu renuncio. Não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Sem renúncia a gente não faz o bem. Sem abrir mão a gente não vive o bem. E tem muita gente assim. Por quê? Aquele homem queria o céu, mas o reino do céu é ativado por fé. E o que Jesus está mandando aquele homem fazer?
Não viva mais dependendo das suas riquezas, mas dependendo de Deus. Viva pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que Jesus queria não era tornar aquele homem pobre, era ensiná-lo a confiar em Deus, a viver pela fé. Como Abraão saiu da sua terra pela fé, como Jonas precisou crer em Deus, que Deus teria misericórdia e o devolveria de dentro do ventre do grande peixe. Essa é uma manhã de fé aqui, em nome de Jesus. Irmãos, para a gente finalizar, vamos recapitular, põe aí para mim o próximo tópico. Esses 3 personagens, Paulo a gente já falou, precisamos do Espírito Santo. Abraão teve que confiar em Deus e andar pela fé, ainda sem saber que esse seria o seu maior legado, patriarca da fé. Quando Abraão saiu, ele pensou, minha maior conquista vai ser Canaã. Não, a maior conquista era obedecer a Deus, sem saber qual era o caminho, como que ia ser. A maior conquista de Abraão, até hoje, é ser chamado pai na fé, o patriarca da fé. Quem está entendendo? Às vezes o que Deus está desafiando você e eu a fazermos pela fé, é a maior conquista de Deus para a nossa vida. É o maior bem que a gente vai fazer. E a gente está de olho só lá no ponto de chegada. Mas para Deus o que importa é o processo, é o caminho que a gente escolhe. E o caminho é Jesus. Segundo, põe para mim, Jonas teve que clamar a Deus e voltar ao chamado. Não como ele queria, mas segundo a direção de Deus. E ele salvou uma cidade inteira. Mas se ele é lá, Deus se arrependeu do mal que ia mandar sobre aquela cidade. Deus decidiu que não ia mais destruir, porque aquele povo se arrependeu e buscou. Hoje é dia de salvação em nome de Jesus. Clame a Deus, volte, retome a caminhada. Abraão retomou a caminhada da família, Jonas retomou a caminhada ministerial. Eu não sei qual que é que você precisa retomar. E o terceiro, o jovem rico, apesar de começar tão bem querendo o reino do céu, não aceitou abrir mão, renunciar e foi embora. A bênção, porém, ficou para todo aquele que seguir a Jesus, 100 vezes mais aqui na terra e a vida eterna. Foi a pergunta que os discípulos fizeram: e nós, Senhor, que deixamos tudo e te seguimos, como é que fica com a gente? Olha Lucas 18, 29, só para ficar na Bíblia, a resposta de Jesus. Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, esposa, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, receberão neste mundo uma recompensa muitas vezes maior, e no mundo futuro terão o quê? A vida eterna. Renunciar por causa de uma direção de Deus vale a pena. Último tópico para a gente poder orar. Enquanto não nos abrirmos à obra de Jesus por nós e não seguirmos as direções do Espírito Santo, não desfrutaremos do melhor dessa terra. Ainda que tenhamos muitos sonhos, volte a sonhar, mas se mova alinhado com a palavra e viva o bem de Deus desde a terra. Não é só no céu, aqui viva os sonhos, o bem, o melhor de Deus, se rendendo ao governo dele, deixando o Espírito Santo dirigir e guiar cada passo da tua vida. Quem crê, diga amém.